Salve galera, meu nome é Daniel e no dia 27 de agosto a Netflix Brasil ela soltou aqui pra gente o documentário chamado O Dilema das Redes. É um documentário polemicamente cruel e extremamente verdadeiro. Ele fala sobre diversos problemas ocasionados pelas redes sociais, desde vício virtual até manipulações políticas. E se você ainda não assistiu, eu já aconselho que você pare o que você estiver fazendo e vai assistir, cara, porque é muito importante. Embora tenha ganhado alcance por causa do documentário, essa questão não é recente. Na verdade, tem muita gente falando desse problema, do problema das redes sociais, há bastante tempo, na verdade há anos, né? Como o Jaron Lanier, né, que ele escreveu o 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Inclusive, o pessoal do Meteoro fez um vídeo bem interessante sobre esse livro, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pro vídeo do Meteoro. E você pode ver, mas só se você quiser. Agora, no dia 17 de setembro, o Henry Bugalho soltou um vídeo no canal dele falando sobre o documentário, né? Falando sobre esse livro também, né? Sobre como o ódio se tornou o combustível para as redes sociais e de como ele se sente inerte em relação a como resolver esse problema, né? Ele se sente de mãos atadas. O que será que a gente pode fazer para resolver isso? Eu, particularmente, venho pensando nisso há alguns meses, na verdade, né? Eu tenho pensado bastante sobre o problema das redes mesmo antes de ver o documentário. O segundo vídeo que eu fiz nesse canal chama Esquerda e Direita, bora ficar de bem? Né? O vídeo tá com uma qualidade péssima, mas ele tá aí, se vocês quiserem vocês podem assistir. E na verdade, de certa forma, naquele vídeo eu já venho abordando mais ou menos esse tema, né? Talvez um dos principais motivadores para eu fazer esse canal seja justamente esse, tentar ser uma voz para tentar resolver isso. A gente ainda é pequeno e tudo, né? Meio prepotente da minha parte falar isso, mas na verdade o objetivo central do Coisa Caótica sempre foi tentar ajudar nessa questão. Então, quando o Henry soltou o vídeo dele, né, de me ajudem a resolver essa bad, né, eu pensei em escrever pra ele com algumas ideias que eu venho tendo, né, nesse meio tempo que eu tô pensando sobre isso. Só que aí veio o lance dele ficar doente, né? Ele foi pra UTI, ele teve um problema, né? Quem acompanha o canal do Henry tá sabendo disso, né? E acabou que eu deixei quieto, né? Eu não mandei nada pra ele porque não era hora de conversar, né? Mas agora, em vez de escrever pro Henry, eu resolvi fazer um vídeo-resposta. E na verdade é o primeiro vídeo-resposta do Coisa Caótica, uhul! Né? E se você quer ouvir sobre meus 2 centavos, sobre algumas ideias que eu tenho a acrescentar nesse debate, se eu fosse você, eu não desgrudava a bunda da cadeira. Fiquei bem chegando aí várias novidades. Vai! Talvez a mensagem central de O Dilema das Redes seja um aviso de como as redes sociais elas podem ser nocivas, viciosas e até mesmo tóxicas. Mas entendam uma coisa, na verdade é exatamente isso, é um alerta, um aviso, uma advertência, é uma mensagem para fazer com que a gente desperte de que todos nós estamos envolvidos em um problema que é muito grande. Até pouco tempo atrás a gente não entendia com muita clareza como esse problema funcionava, quais eram as mecânicas e as armadilhas envolvidas nisso aí. Mas agora a gente entende, a gente está ciente de qual é o problema, qual é o núcleo central de todos esses conflitos e problemas que rodeiam o nosso envolvimento com as redes sociais. A gente sabe que a estratégia das redes sociais é usar de algoritmos para fazer com que a gente se prenda naquele engajamento tão doentio e tóxico. Ah, algoritmo, seu malandrinho. De certa forma, a gente pode considerar esse efeito tóxico das redes como uma espécie de doença ou até uma dependência química mesmo. É uma coisa que faz mal, é nocivo pra caralho, mas a gente sabe como funciona. E se a gente sabe como funciona, talvez a gente possa evitar os danos, ou pelo menos diminuir eles. Mas uma coisa é certa, né? Uma das principais ferramentas para esse engajamento tóxico do algoritmo é o ódio. As redes sociais muitas vezes parecem um oceano de revolta, indignação e ódio. Mas será que isso é mesmo só culpa do algoritmo? Será que revolta, indignação e ódio precisa realmente ser
a nossa reação automática quando a gente vê alguma coisa que não nos agrada nas redes. O ódio muitas vezes é a força que diz o que a gente escolhe para o nosso feed ou o que a gente rejeita. É o que vai fazer a gente dar um like, dar um dislike, compartilhar, responder ou até mesmo xingar muito no Twitter. Mas, acima de tudo, talvez seja o ódio o principal mecanismo que faz com que a gente fique preso em bolhas, que a gente escolha em que bolha a gente quer ficar aprisionado. Como a gente sabe, as bolhas, elas são o que fazem aparecer com mais frequência o que a gente quer ver no nosso feed, né? Isso reforça muito o nosso viés de confirmação. A gente vê tanto aquilo se repetindo e se conformando, como se aquilo fosse verdade e todo o resto fosse mentira, que a gente pensa que o mundo inteiro concorda com a gente. Só que isso é uma ilusão, né? Talvez lá para 2014 a gente não entendesse isso ainda, né? Mas agora a gente tá em 2020, a gente já sabe como a coisa funciona, entendeu? E a gente se permitir ficar preso em bolhas, né? E ficar se iludindo que a realidade é o que aparece dentro da sua bolha, não é só altamente ingênuo, mas como potencialmente perigoso. Tem se falado com frequência o seguinte: nós temos que ocupar todos os espaços. Isso significa, minha gente, que a gente precisa conversar com todas as pessoas. A gente, tem que criar diálogo. Não tá na hora de levantar muro, tá na hora de construir pontes. Nunca antes foi tão importante a gente dialogar com quem pensa diferente. Se é que pensa tão diferente assim, viu? Porque talvez nem seja o caso. São as bolhas que germinam essa polarização truculenta e estúpida que se espalha por todas as redes sociais. Mas talvez a polarização ela não seja realmente a doença. Talvez a polarização seja o sintoma. E a doença, na verdade, seja a bolha. E é por isso que a gente precisa, antes de tudo, estourar essas bolhas do caralho. Todas elas. Aí você me pergunta, tá bom, Dama, e aí, como é que a gente faz isso? Bom, a verdade é que a única bolha que você pode mesmo estourar é a sua. Todo mundo que me conhece pessoalmente sabe que eu sou um progressista adorável, entendeu? Mas se você chegar lá no meu Face, você vai ficar meio confuso com os grupos que eu participo, né? Eu tenho vários grupos progressistas de esquerda, mas eu também faço parte de grupo de evangélico, grupo de bolsominion, um grupo de conservador, grupo de direita, grupo de ANCAP. Mano, eu entendo tudo que é grupo, eu entendo tudo porcaria de grupo que vai aparecer, eu vou lá e entro, entendeu? Eu faço isso pra evitar ficar enviesado, pra evitar que a minha bolha me aliene. E isso é muito importante. Então, eu te proponho um desafio. Entre em grupos de política de viés ideológico diferente do seu, certo? Se você fizer isso, pode aparecer um monte de coisa que te desagrada? Pode, né? Mas mesmo no meio daquele lamaçal ideológico todo que você não gosta, pode ser que daquela lama nasce uma flor de lótus, entendeu? Né? Mesmo no lixão nasce flor, né? Já dizia Mano Brown. Vai aparecer um monte de merda no seu feed? É claro que vai. Vai aparecer uma pá de groselha, entendeu? Né? Só que, na verdade, se trata de uma escolha bem simples, né? Estourar a bolha é você escolher entre ver, de repente, algumas coisas que não te desagrade no seu feed, que você pode simplesmente ignorar, ou ser refém de uma bolha que tá tentando te alienar, né? A escolha é sua, e ela não é difícil, certo? Eu vi muita gente falando do dilema das redes como se ele fosse uma verdadeira episódio do desespero. Mas eu vou ser franco com vocês e dizer que a minha leitura foi bem o contrário, né? O tema central, como eu disse no começo, para mim, foi que o dilema das redes, ele tava fazendo uma advertência séria sobre um problema, né? Mas talvez o dilema das redes, mais do que isso, possa ser um manual de estratégias de como lidar com a coisa toda. E o Henry, no vídeo dele, ele faz um questionamento legítimo: como lidar com o ódio nas redes sem se utilizar da mesma tática do ódio que faz com que as coisas se tornem desse jeito? Pra gente responder essa pergunta, a gente precisa entender o ódio. O ódio é uma força poderosa, porque ele pode mobilizar e unir pessoas com muita facilidade, muitas vezes para causas nocivas. Mas o ódio, ele também é uma fraqueza poderosa, porque ele diminui a nossa capacidade cognitiva, deixa a gente truculento, né, e nos torna altamente suscetíveis para gatilhos muito óbvios. Na moral, você consegue perceber o quanto você tem de ódio e o quanto isso faz de você um alvo fácil?
Quando a gente fala de ódio, parece que só as outras bolhas que são afetadas por isso. Mas isso é uma bobagem sem tamanho. Na verdade, né, a alienação, ela é um facilitador do ódio, né? E todo mundo aqui, né, tem um pouquinho disso, certo? Todo mundo aqui é um pouquinho vítima desse ódio. Pra vocês entenderem melhor, eu vou dar um exemplo rapidinho. Observem esta foto. Se por acaso você é um bolsonarista, aposto que você ficou encantado como qualquer mãe de pet ficaria, não foi? Agora, se você é anti-bolsonarista, né, aposto que você achou isso indignante, né, revoltante e um absurdo sem tamanho, não é? Da minha parte, a única coisa que eu me perguntei foi: o que esse cachorro tá fazendo aí? Aí eu lembrei: ele foi assinar aquela lei lá, tipo, anti-maltratos de animais, não foi? Seja como for, isso é uma bobagem. E se essa bobagem ela te gerou reações, né, sejam de indignação ou de fanatismo, a verdade é que os seus gatilhos foram acionados. Você, de uma forma ou de outra, foi vítima do seu ódio. Vocês percebem o quanto isso faz da gente vulnerável? Tá, mas e aí? O que a gente faz com isso? Bom, se as pessoas elas têm gatilhos assim tão sensíveis, talvez não seja tão difícil prever as reações das pessoas. Bom, se as pessoas elas têm gatilhos tão óbvios, talvez não seja tão difícil prever quais vão ser as próximas reações delas, né? Se uma pessoa ela é altamente curtida no ódio, né, e no preconceito de uma bolha específica, talvez seja fácil adivinhar qual vai ser o próximo passo dela. E a gente sabendo isso, fica bem fácil dar o argumento certo para flexibilizar a mente daquela pessoa e tentar construir um diálogo. Eu tenho feito isso há alguns meses no Face, né? Nem sempre dá certo, né? Nem sempre é fácil. Na verdade, quase nunca é fácil. Mas se eu consigo chegar em um grupo de uma bolha totalmente diferente da que eu tô, e eu consigo construir um diálogo sem ser ofendido, isso pra mim, só isso por si só já é uma vitória, sabe? Porque a pessoa ela se abriu ao diálogo, significa que talvez ela tenha pensado, né, as coisas sobre uma perspectiva que antes ela não pensava, né? E isso por si só já é um avanço. É claro que não é nada fácil fazer isso. Quando a gente vê alguém postando um meme de racismo reverso, a sua primeira reação é querer dar na cara e mandar tomar no cu, entendeu? Né? É difícil respirar mais fundo e falar: não, vamos lá trocar ideia, talvez dê pra resgatar. É cansativo, é desgastante, às vezes é até tóxico, mas a gente precisa fazer isso. Reclamar que o outro é polarizado e não fazer nada, talvez indique que você seja tão polarizado quanto um Minion. Vocês já pararam pra pensar nisso? Que talvez, de certa forma, no que se trata de rede social, a gente não seja tão diferente dos Minions? Então, respondendo ao questionamento inicial do Henry sobre o ódio, né? Não se trata de usar táticas de ódio da forma como se é utilizada agora. É usar o ódio de uma forma inteligente. A gente pode prever o movimento de pessoas que jamais dialogariam com a gente, porque é fácil prever o que a truculência do ódio vai fazer em seguida, certo? E sabendo disso, você pode jogar as cartas certas, né, pra você criar o diálogo. É como se você estivesse jogando poker com cheat, tá ligado? Né? E dá pra fazer. Eu consigo fazer isso, entendeu? Eu já consegui construir diálogo com gente de grupo que tá apoiando o Bolsonaro em 2022. Vocês entendem, né? A gente é muito importante que a gente consiga construir diálogo agora, gente. É essencial que a gente faça isso. Usar essa previsibilidade do ódio é difícil, né? E é um puta exercício de humildade e de compaixão, né? Porque pra fazer isso, algumas vezes você vai ter que dar espaço pro cara falar o que ele vai falar e aceitar algumas coisas que ele vai te dizer. Como vocês podem ter observado, mano, dá um trabalho, né? Mas aí, então, por que a gente vai fazer isso, né? Na verdade, tem várias razões, entendeu? Pra gente fazer isso. Mas eu vou focar na que eu considero a mais importante, beleza? A gente precisa fazer isso porque as bolhas das redes sociais, elas estão sendo usadas como cabresto eleitoral, né? As campanhas eleitorais agora, elas nunca param. Na verdade, a gente tá em campanha eleitoral pra 2022 bem agora, né? Uma coisa que seria impensável, sei lá, tipo, de 2014 pra trás, entendeu? Né? As campanhas eleitorais nunca começavam 2 anos antes da eleição. Chega a ser louco o negócio, né? Só que assim, quanto mais polarizadas as pessoas estão, mais a gente é alvo fácil, né, para políticos que se utilizem dessa estratégia. E sempre vão ter políticos a partir de agora que vão fazer isso.
Hoje a gente tem o Bolsonaro, né? Que ele fez isso, né? E contra todas as expectativas se tornou presidente do país, né? Só que qualquer um pode fazer esse joguinho sujo. E nada é tão ruim que não possa piorar, né? A gente achou que a gente tinha visto o pior com o Temer, né? E aí veio o Bolsonaro. Por isso que é tão urgente que a gente faça isso, né? Que a gente estoure as bolhas. A primeira que você tem que estourar é a sua, né? E você estourando a bolha, você tem que tentar dialogar com quem pensa diferente de você. Fazer isso talvez seja criar possibilidades para que mais bolhas sejam estouradas, certo? É essencial que a gente faça isso, porque senão em 2022 vai ganhar o Bolsonaro de novo ou alguém pior, certo? Porque quem faz isso tá se utilizando de um jogo escuso. Quem faz isso é desonesto e mau caráter, né? Quem se pauta no ódio para vencer um país, com certeza boa intenção não tem. Galera, na verdade, essas são algumas reflexões que eu tive sobre essa questão de rede social e sobre o diálogo, né, nesses meses que eu ando pensando sobre isso. E eu teria muito mais coisas pra dizer, só que, meu, aí o vídeo ia ficar com 1 hora, 2, entendeu? Né? Então eu vou encerrar por aqui, né? Eu espero que o Henry veja isso, né? Henry, eu espero que você dê um tempo, né? Eu sei que tem um monte de gente lá trabalhando com você no seu canal. Deixa os caras trabalhar um pouco. Eu tenho certeza que tá todo mundo honrado, né? Com a oportunidade de fazer isso. Mano, descansa pra você ficar bem. A gente precisa de você, cara, tá? Se você morrer, eu te mato, seu cuzão. Firmeza? Tá? Então, gente, é isso. Eu tinha muito mais coisas pra dizer sobre isso. Se vocês gostarem desse vídeo, se vocês quiserem, eu posso falar outras coisas que eu andei pensando a respeito, tá? Mas primeiro eu vou torcer para que isso chegue no Henry, né? Se vocês puderem me ajudar, eu acho que é importante, né? E beleza, eu vou ficando por aqui, né? Deixa o seu like, deixa seu dislike, manda a sua ideia aí nos comentários, certo? Se inscreve no canal, compartilha aí nas suas redes, porque esse papo é muito sério, né? E nunca se esqueçam, a compaixão é nossa aliada e o ódio é nosso inimigo. Falou, valeu!